porque eu quase perdi todas as minhas phalaenopsis e porque também que elas não florescem. Vou estar falando para vocês aqui nesse vídeo hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é a Tercília da Orquídeas, eu e vocês em Libras mais uma vez. Pessoal, passando por aqui hoje, né? Faz tempo já que eu falei que ia fazer esse vídeo e não consegui fazer ainda. Pessoal, muito corrido, né? Minha mãe tá doente e a gente tá tendo bastante trabalho com ela, né? Eu também não me encontro muito bem, né? Já faz tempo, né? Não é de hoje. E tem acontecido muitas coisas e a gente acaba, né, tendo dificuldade, né, para cuidar dos outros também. Mas assim, vou mostrar para vocês aqui as minhas phalaenopsis, né? Vamos falar sobre elas, né? Porque quero falar sobre as plantas. Pessoal, olha só. Aqui eu quero mostrar para vocês como que elas estão feinhas. Vocês vão estranhar, pessoal, porque elas estavam bem bonitas, né? Mais ou menos uns 3 meses atrás ou mais, elas estavam bem bonitas, os vídeos que eu fiz para vocês. Mas vocês sabem, né, que foi feita uma reforma aqui em casa, não consegui terminar, como falei para vocês, né? Eu saí daqui por 2 meses e meio, fiquei na casa do meu filho. E aqui, pessoal, olha só como que elas ficaram. Todas desidratadas, né? Deu bastante problema nelas e eu vou falar para vocês por quê. Essas plantas, pessoal, ó, como vocês estão vendo, né? Passei enxofre em pó, né, nelas, é o que eu uso aqui. Essas plantas, pessoal, elas sentiram bastante, né? Teve folhas que eu tive que cortar mesmo, né? Estava apodrecendo. Para não prejudicar o resto, né? Eu tive que cortar. Eu deixei elas, pessoal, num local muito quente, abafado, porque aqui eu não tinha como deixar mais elas aqui na varanda, né? Foi reformado aqui, foi mexido muito. E olha as raízes dela. Tem algumas que estão começando a ficar verdinha de novo, mas praticamente, pessoal, elas estavam perdendo todas as raízes. E elas ficaram assim, ó, desidratadas. Olha essa folha como está. E, pessoal, vocês sabem que não é, né, por causa do replante, né, que elas gostaram, né? Vocês viram aí nos vídeos. Elas gostaram muito desse replante aqui. Até, pessoal, eu fiz esse replante, né, porque eu precisava de um local. Olha só essa, pessoal, como está bem feinha, mas essa aqui, pessoal, já estava feia mesmo, né? Eu já estava recuperando ela. E acabou piorando, ó. Tem uma folhinha aqui nova, né? Então, pessoal, eu fiz esse replante, pessoal, porque eu queria mais umidade, né? Para as plantas, para não ficar molhando todos os dias, né? E por isso que eu escolhi esses vasinhos, eu gostei muito deles. E elas estavam indo bem, mas, pessoal, por causa dessa reforma, juntou com o inverno, tudo, né? Então ficou complicado. Eu chegava aqui, pessoal, de manhã e à tarde. De manhã, às vezes eu não regava, né? Tava muito frio, acabava não regando. À tarde, pessoal, à noite também, às vezes eu não regava porque já estava frio também. E essas plantas a gente tem que regar, né, no inverno, no horário mais quente, né? Então eu acabava borrifando água somente nelas, né? Olha que haste floral, pessoal, dessa aqui, ó. A única que tá com haste floral, pessoal. Mas é até bom elas não florescer, né? Porque elas estão debilitadas e se elas florescer agora, a gente pode perder nossas plantas, né? Então, como eu tava falando para vocês, eu só borrifava água nelas. E mesmo estando nesse replante aqui, a gente precisa regar nossas plantas bastante, porque elas exigem, né? Aqui esse vasinho todo furado, né? Ele seca muito rápido, né? Então as raízes já estavam secas, né? As raízes. E eu acabei, né? Assim, olhava, as folhas estavam bonitas, né? Eu acabei deixando, né? Só borrifava água, mas aqui dentro, pessoal, estava ficando muito seco. E olha só, perderam quase todas as raízes, mas agora já está começando a ficar verdinha novamente lá dentro, ó. Esse mês, tem um mês que eu tô aqui em casa, estou cuidando delas melhor. Mas, pessoal, olha só, foi muito bom eu fazer esse replante, né? Porque senão eu teria perdido todas as minhas phalaenopsis, né? Porque lá onde elas ficaram, em cima de um sótão ali, vou mostrar para vocês, não tinha umidade nenhuma, ambiente, nada, nada, né? E elas sentiram muito e teve algumas que eu quase perdi mesmo. Estou aqui do ladinho recuperando elas e vou mostrar para vocês já já. E aqui, pessoal, elas ficavam aqui, ó. Aqui era a varanda, né? Pra lá era aberto. Então eu comecei a cultivar aqui as minhas orquídeas. Vocês lembram, né? No início do meu canal. E agora pretendo deixar aqui um pallet, né? Fazer um pallet ou algumas estantes, alguma coisa para colocar elas aqui, onde não pega o sol diretamente, né? E elas já floresceram, pessoal, quando eu deixava aqui.
elas floresceram já. Então, tem uma luminosidade boa até aqui à tarde, né, que pega. Então, aqui, pessoal, estão as que eu quase perdi, ó. Caíram quase todas as folhas. Olha essa aqui. Essa daqui, pessoal, parece que ela tá bem, mas tá caindo as folhas. Essa aqui eu já perdi praticamente. Acredito que eu não vou conseguir recuperar. Essa aqui tão bonitinha que ela era. Nunca floresceu, mas eu comprei essa do Espírito Santo. Olha só, essa aqui tá com a folha mole, é uma orquídea linda. Ela floresceu, os botões não chegou a abrir, mas ela já floresceu uma vez aqui. Então assim, pessoal, essa aqui também, ó, tá só com 2 folhinhas, caíram as folhas, né? Eu vou mexer nelas aqui nesse replante, deixar mais centralizado, né? Vou ajeitar mais aqui, algumas eu vou mexer. E assim, para falar para vocês, né, que o local que estão as nossas plantas é muito importante, né? Aí vocês veem, né, quando elas ficavam aqui, elas estavam bem bonitas, né? Assim que eu tirei daqui, elas já, rapidinho, elas sentiram, né? Assim, foram 2 meses e meio, né, pessoal? Mas elas não têm aqueles bulbos, né, onde elas guardam as reservas de nutrientes. Então, essa orquídea aqui é muito rápida para desidratar, né? Então, a gente tem que cuidar muito com a umidade delas, muito mesmo. E eu, naquela correria, pessoal, que estava para lá para cá, e só Deus sabe, né, como que foi, o que eu passei, né? Não dá para relatar aqui. Um dia talvez eu conte ainda para vocês, né? Olha só, aqui, pessoal, é onde elas ficaram. Nesse sótão onde ficava a minha caixa d'água antigamente, né? Continua aqui, é na frente da casa. Essa aqui fica em cima da garagem aqui de casa. E aqui ficava a caixa d'água. Então eu coloquei elas ali, ó, muito próximo do telhado. Aqui, pessoal, foi o único lugar que eu achei que elas iam ficar mais seguras, né, na reforma. Já que eu não poderia levar lá para casa da minha irmã. Comentei com vocês que eu ia levar para lá. Mas não deu, vou mostrar para vocês agora em seguida, né? Olha só, o ambiente que elas ficaram. Não tinha condições nenhuma ali mesmo, né? De umidade. Aqui, pessoal, é na casa da minha irmã já, eu fiz esse vídeo, né? Embaixo aqui na garagem, né? Minha irmã mora em cima, minha mãe aqui embaixo. E aqui, pessoal, olha só, tem algumas plantas, né? Mas a minha irmã também, né? Sempre construindo, reformando e foi reformado aqui, ó. Essa parede era verde, não sei se vocês lembram. Aqui ficava 2 phalaenopsis da minha irmã, que eu fiz o replante para ela. Uma eu perdi, trouxe aqui para casa, né, para poder florescer. Ela floresceu, linda, uma lilás meio rosa, coisa mais linda, vocês lembram, tem um vídeo dela, acho que é aí no canal. E ela, depois eu levei ela para casa para florescer novamente, ela acabou morrendo, foram caindo as folhas e perdi ela. Essa aqui, ela está aqui, pessoal, ainda, ó, bem linda, né, bem enraizada, ela gostou muito desse replante. Só que tem um detalhe, pessoal, esse replante não pode ficar em locais que pega chuva, né, porque é somente no musgo. Então, ela encharca, né. Então, eu replantei assim para ficar mais fácil da minha irmã cuidar, né, porque aí a gente molha uma vez por semana e tá tudo certo, né. Mas, pessoal, o que acontece aqui? Ela não floresce nesse local de jeito nenhum, nem ela nem a outra. Eu tenho um vídeo dela, vou mostrar para vocês aqui aonde que vem a luminosidade para ela, olha só. É daqui que vem, né? Mas pega muito pouco, então fica escuro aqui para elas, ó. E elas não florescem. Eu tenho um vídeo dela, pessoal, que ela tá florida, ela é branquinha, tá? Tem um vídeo aí, um shorts, né, que eu fiz. Essas plantas estão assim, pessoal, porque ficaram no sol, a gente retirou daqui, né, que aqui a gente faz culto uma vez por mês. Então foi retirado e colocado no sol e acabou queimando as plantas ali, ó, um pouco. Então voltando aqui, pessoal, ela já floresceu, né, mas quando acabou a floração eu cortei, né, a haste, deixei ela aqui, ó, as raízes bonitas. Quando eu trago, pessoal, quando eu levo lá pra casa, digamos assim, né, ela já perde as raízes, ó, tem umas manchinhas pretas aqui também. Elas perdem as raízes, elas perdem folha por causa da umidade, né? Que aqui é bem fresquinho para elas. Então ela desenvolve as folhas, as raízes, né? Mas lá em casa eu não sei o que acontece, que quando elas vão para lá, elas perdem as folhas. Ela floresce, mas ela fica bem feinha. E aqui ela fica linda, umas folhas enormes, enormes mesmo. Olha o tamanho dessa folha, pessoal. Então, assim, essa planta, quando ela gosta do ambiente, né, que ela encontra a umidade e a luminosidade correta, ela floresce, né? Mas no caso, é difícil a gente acertar um substrato em um lugar para ela, né, que dê certo. É muito, muito difícil. Quando a gente acerta, pessoal,
e ela fica no cantinho e tem que deixar ali. Não mexa, não tira, porque ela é chata. Quando a gente retira, ela sente, ela é uma planta que ela é difícil de cultivar nesse sentido, né? Então, assim, para ela florescer, pessoal, ela precisa de bastante claridade, não sol direto, mas ela precisa estar num local que ela pega bastante luminosidade, bastante mesmo. Então, aqui não é o caso, né? Desculpe aí o vídeo que cortou. Então, assim, pessoal, aqui, percebendo que ela tava com as manchinhas, eu coloquei canela, né? Peguei da mãe ali, coloquei canela em pó, porque eu não tenho aqui o enxofre, né? Não estava com enxofre no momento. Então, eu coloquei canela em pó, nas manchinhas que estavam ali no meio também, né? E vou colocar de novo ela ali no lugar dela, né? E deixar aqui. E vou pensar o que, que eu vou fazer com ela, porque até as minhas lá em casa eu tô com dificuldade, né? De lugar para elas, assim, um lugar ainda que elas possam ficar e não ter problema, né? Com a umidade, né? Com o sol. E olha só aqui, ó. A gente vai observar, não tinha percebido que ela está assim. Já vou cuidar aqui, passar algum enxofre, alguma coisa. E não sei, pessoal, realmente não sei. Eu pensei até em retirar daqui também, colocar num vasinho igual os meus lá, que fica mais fácil da gente tá colocando em algum lugar, né? E até para regar tudo também, né? Fica até mais fácil do que essa aqui. Mas essa foi o primeiro replante que eu fiz logo que eu estava aprendendo ainda, começando, apesar que eu estou aprendendo ainda, não sei nada sobre orquídeas, mas foi bem no início que eu não sabia nada mesmo. Daí eu peguei um vídeo na época do, ai, como é o nome dele? Marco Júnior, né? E fiz o replante assim. Deu certo, né? Elas gostaram muito. Mas eu pendurei elas lá na varanda para florescer, né? Quando elas florescerem agora, eu mexendo lá não tem os ganchinhos para pendurar. Então vamos ver, né? Como que eu vou fazer com ela para que ela possa florescer. O vídeo ficou longo, pessoal, mas é muito útil explicar isso para vocês porque eu tô tendo dificuldade aqui com essas plantas, né? Tanto essa quanto as minhas lá em casa. Agora espero que eu acerte lá, né, o localzinho para elas ficarem, não vou mexer mais, né, para que elas possam vir a florescer. Então tá aqui, né, vou deixar ela aqui de novo e espero que eu decida, né, como que vai ser feito, né, ou achar um lugar que ela pegue mais luminosidade sem ficar na chuva, né, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então são duas dicas, né, o local que elas precisam e uma planta que exige muita adubação, né? Precisa adubar, precisa ficar de olho, né? Uma plantinha que ela tem uma certa dificuldade para cultivar, né? Mas para florescer mesmo, somente com bastante luminosidade, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe vocês que assistiram até aqui, a família de vocês. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.